Cara, assim, vou fazer uma história longa, curta, né? Senão também vira uma sessão de terapia. Faz uma regressão. Faz uma regressão. A gente quer saber um pouco de quem Mas eu acho que é maneiro. Bom, eu tenho meu histórico, assim, de trabalhar sempre com o mercado criativo, não necessariamente com marketing, não necessariamente com conteúdo. Eu não sou um artista, mas trabalho com o mercado criativo e artístico há muito tempo. Então, eu falo brincando que eu era criativo em agência e eu era um diretor de arte ruim. Se eu fosse bom, eu era diretor de arte até hoje. Mas eu era aquele ruim na medida. Porque... Passava de ano, ruim. Porque o meu talento do design, da direção de arte, ele não era igual dos caras que eram bom mesmo. O que, por outro lado, me dava uma certa humildade para me esforçar e fazer mais coisas, aprender outras coisas além do design, né? Porque, enfim, temos aqui, né, o seu irmão é um baita de um designer, fez lá, a gente fez a marca do Gaules junto, tudo lindo, maravilhoso. Trabalhei com diretores de artes incríveis na minha vida. Então, cara, você sabe até onde você vai. Cara, jogar esse jogo eu não vou jogar, mas eu posso ser o cara que, além do design, tem a ideia, que além da ideia, sabe conversar com outras pessoas, porque são, né, cada um, cara, a gente tem que procurar sobreviver com as cartas que a gente tem, senão você enlouquece. Então, mas basicamente... enfim, vinha de origem, em minha família de origem. Acho que todo mundo ali na década de 80 uma origem mais difícil. O meu pai... Passou por um momento difícil do país, né? A gente passou por um momento muito difícil. Imagina a história da poupança. Sim. Isso acontece hoje em dia, eu nem sei o que acontece. Nem sei o que eu faria. Não, você é louco. Imagina, a partir de agora tudo que tá no banco não é mais seu. Você fala, brother, que isso? Como assim? Então, assim, Então, todo mundo passou por esse perrengue ali. E aí, num momento de reconstrução... a gente tinha, né, na família, tinha que ajudar de alguma forma, então eu fiz entrega, então eu sempre falo, né, falei isso já até em rede social, eu falei, cara, dá a porra da caixinha, pode falar palavrão, né? Pode. A porra da caixinha pro iFood, pro Rappi, porque, cara, faz toda a diferença essa merda, sabe? Tipo, vai lá no restaurante, paga a porra do negócio. Se você puder, paga um servicinho a mais até, se o cara foi realmente, se a pessoa te atendeu realmente bem e tal, porque isso faz diferença. E eu fiz muita entrega, fazia entrega de bike, a pé, de bike e tal. Então, cara, na época, do mercadinho, fazer as compras, tinha que carregar engradado. E, velho, foi maneiro, assim, foi uma época maneira e eu achava maneiro. Porque essa história da bike... Você conhecia a gente também. Conhecia a gente, porque você tinha que tocar na campainha e era maneiro, assim, eu achava eu encarava ali como um exercício legal, assim, de interação e tal. Mas aí acabei estudando, entrando em publicidade, e aí fiz publicidade. Que erro, tô brincando. Que erro maldito. Erro maldito. Não. Eu cometi isso. Erro maldito, mas conheci pessoas legais na faculdade. Acho que é um momento importante de socialização, né? Networking, pessoas, desafios ali que você vai ter pra vida. Acho que a faculdade é um momento importante. Só que eu trabalhava muito já, porque eu peguei exatamente a transição da comunicação, vamos dizer, offline, que a gente chama no mercado, né, de offline, para a comunicação online. Que era, no começo, hoje em dia a gente fala de marketing digital. Hoje em dia óbvio, né? Podcast, hoje em dia é nativo. Ninguém discute. Há 20 anos atrás... era micreiro. Quem que era um micreiro? Era o cara que abriu o PC. Eu sempre gostei muito de videogame. Então eu montava meus próprios PCs.
Então, eu aprendi a mexer no PC. Quando você aprende a mexer no PC, você aprende a mexer no software. Sim. Você aprende, né? Você vai indo... Ficava no DOS lá, né? Ficava no DOS, instalava o Windows, formatava a máquina. Aliás, os primeiros dinheirinhos que eu ganhei sem ser com a entrega foi isso. Foi formatando o PC pros amigos e tal. E aí, sempre gostando muito de jogo e tudo mais. Mas, enfim, nessa eu aprendi a fazer site. Antes de fazer site, blogs, né? Eu aprendi a fazer CD-ROM. Nossa. Gravava CD, aquele CDzinho Gravava. O disquete. Eu fazia tipo e-mail marketing que a gente distribuía por disquete. Caraca, assim? Isso aí eu não sabia. Essa a fita lá do basquete, pô, a fita do streetball lá de basquete, esqueci, que era marketing. A mixtape. A mixtape. Que saía distribuindo. Era quase isso. Era quase isso. Era quase isso. Não cabia uma mixtape no disquete. Então para pra pensar que um disquete tinha 1.4 mega. Hoje em dia... Hoje nada. Nem a figurinha do MSN. Cara, aí quando evoluiu do CD-ROM e tal pro site, a gente começou a fazer banner. Que hoje em dia, né, banner, você fala, não, óbvio, banner é aquilo lá. Cara, na época você tinha que fazer banner de 12K. É verdade. Pra você ter ideia... Isso me irritou, inclusive. Eu fazia... Então, imagina você tem um criativo, você faz publicidade, você aprende a fazer filme, a fazer anúncio da Audi. Aí você chega lá e começa a fazer banner de 12K, brother. Pra você ter ideia. Um de 15, o cara que faz mais não aceita. E aí, você tem ideia, o nível de tecnicidade que eu tive que aprender. Então, eu sou um cara criativo que sempre teve essa tecnicidade de coisas e tal. Cara, o nosso nível técnico era não usa verde no banner, porque o verde no 0 e 1, ele pesava mais do que muito específico. Eu sinto em dizer que eu fiz isso. Não, você tinha que sair tirando verde do banner pra ele caber dentro de 12K. Enfim, não vamos nem entrar muito nisso, porque, cara, foi o começo da comunicação digital e tudo mais. Depois veio a internet, veio o banda lá. Isso deu uma popularizada. A gente tinha uma agência, eu, meu irmão... fundamos, era uma produtora, de novo, CD-ROM, virou o que popularmente a gente chama hoje de agência, e com o Pierre, inclusive, que hoje é CEO do Grupo Omelete, o Renato, que é CEO da nossa parte de eventos da CC, do Omelete, né, também. Caramba, sua base onde você começou... a gente começou nessa história... Não tinha, nem existia o Omelete. E aí, dentro dessa produtora, na verdade, nasceu o Omelete. Porque tava lá principalmente o Pierre e o Renato olhando como crescer, né? O que a gente podia fazer e tal na época. E aí veio o Forlani e o Érico Borgo. O Marcelo Forlani, exato, gênio. E o Érico Borgo. Monstro. Trabalhavam na agência e eles, a gente quer fazer aqui um projeto e tal, começar a falar de cultura nerd. Só que, cara, não sabia como fazer um blog. Não era igual hoje, que você monta 3 cliques. 3 cliques, você tá com um site. Hoje em dia, cara, o negócio tá de explodir a cabeça. Tem que programar pra fazer um blog. E aí, tinha que descobrir onde era o servidor, né? Então, a gente fez esse site, esse blog, que era o Omelete. Isso em 2000, o Omelete tá fazendo 25 anos esse ano. Olha, caramba. Então, assim, é um marco, inclusive. Em maio. Eu não sei quando vai pro ar. Finzinho de abril, né? Fim de abril, então. O Omelete, a data do Omelete é maio de 2000. Então, a gente tá fazendo 25 anos. Parabéns. Toda essa história, então, que eu tô contando, faz 25 anos. Faz 25 anos. E é uma história maneira, porque aí... Enfim, já entrando até um pouco nessa conexão com o Omelete, a mídia... O Omelete vivia de mídia, certo? Porque não tinha subscription, não tinha nada disso que tem hoje. Então, a gente tinha que vender mídia. E aí, o que aconteceu? O Facebook e Google, que não existiam no Brasil, chegaram no Brasil e começaram a vender mídia. Então, vamos supor, a gente vendia lá o banner de 12K, vendia por, sei lá, R$20,
um banner de 12K, Sim. quando veio o Google e Facebook com um novo modelo de monetização de leilão, pagava 30 centavos. Programática, né? Que hoje a gente conhece como programário. Na época nem tinha esse nome. Mas na época, né? Então era o leilão. E aí os caras com uma força de uma multinacional brigando com os moleques num quarto. Basicamente era isso. E aí, cara, a gente teve que começar a se reinventar e já começa a entrar numa outra história. Mas nessa jornada toda, cara, eu percebi, eu bati num teto ali. A gente vendeu a agência pro Grupo Publicis. Eu fiquei trabalhando no Grupo Publicis durante mais 2 anos. Que é comum, né? Em vendas. Você acaba ficando e tal. O Pierre, o Renato, a Letícia saíram. Eu acabei indo... Ah, não, a Letícia ficou. Que tava também na agência. Sempre com você, né? Exato. E aí... Eu tava batendo num teto porque eu tava respondendo pra fora. E eu não tinha inglês. Né? Tinha aquele inglês de escola, assim, que a gente tem aqui no Brasil. Mas, cara, não era possível se comunicar. Eu falei, não, preciso aprender isso se eu quiser estourar aqui um teto, né? E aí fui morar, fazer freela de design para estudar inglês na Califórnia. E aí começou também um pouco mais essa minha relação com os Estados Unidos, Califórnia e tudo mais. Voltei, montei uma produtora de vídeo. E essa produtora... Montei um bar e uma produtora de vídeo, mas vamos na frente da produtora, que o bar não tem nada a ver com a história. A produtora de vídeo começou a atender quem? O Omelete. E aí o Pierre me ligou um dia, o Pierre era presidente do Omelete na época. Ele me ligou e falou, cara, a gente vai fazer um evento aqui... Mas a história é a seguinte, não tá vendendo ingresso nenhum. Você vende ingresso, você sabe que não é fácil. Quando trava. Não tá vendendo ingresso, não sei o que fazer e tal. E eu tava com essa experiência muito grande de produção de conteúdo já, isso em 2011, 2012. E aí quando o Pierre me chamou mesmo pra gente descascar esse abacaxi foi em 2014. Parece pouco tempo? São 10 anos atrás. Exato, exatamente. Aí eu comecei a olhar lá, falei, cara, tem um monte de coisa pra gente fazer junto e tal. E eu comecei a produzir conteúdo pro que viria a ser a CCXP. Pro que viria a ser a CCXP, que era a Comic Con Experience, a gente chamava. Completou 10 anos ano passado? Em 2020, a gente fez a celebração da 10ª edição. A gente comemora a edição e não ano. Ah, tá. Mas foi a última, né? Do ano foi passado, a penúltima. Foi a penúltima. Tá passando muito rápido o tempo, velho. Foi 2023. Caraca. Foi 2023, porque a primeira... O ano 0 é a edição 1. Ah, tá. Faz então, sentido. a gente, em evento, geralmente a gente comemora a edição e não... Tá certo. Não tem regra, né? Você comemora o que você quiser. A gente escolheu ir por esse caminho, até porque você tem sempre uma comemoração mais antecipada. Maravilhoso. E o primeiro ano, cara, não dá pra ser o ano 0, né? Você já começa no ano 1. Sim. Não é igual gravidez, né? Até é, né? Um evento até na verdade. Ele começa bem antes, mas você... sabe também. Exato. E vocês comemoram de quando era Comic Con? A gente comemora de quando era Comic Con. E aí, cara, o primeiro ano a gente tava esperando lá 20, 30 mil pessoas. Foram... Bom, você passou por uma situação muito semelhante. Que a gente tava esperando... se for sucesso, vai ser 30, 40 mil... 50 mil pessoas, assim, ó. No talo. Se for 50 mil pessoas, a gente não sabe o que fazer. De tão sucesso que vai ser. Aí veio quantas? 97 no primeiro ano. Duplicou o teto. Mas 97 mil pessoas pra comer, pra ir no banheiro, pra... Evento é isso, a galera acha Você que... pensa na parte legal, 97 mil pessoas pagando ingresso, vendo os eventos, só aconteceu. São 97 mil negros pra ir no banheiro, comer, comer fila, parar o carro, cara, enfim. E aí vai.